noite. É com muita satisfação que inicio hoje o Café Literário da Psicanalítica, agradecendo o acolhimento do Espaço Unicinos, do 18 Café e de todos aqui presentes. Há alguns anos atrás, tive o privilégio, com alguns colegas, de participar de um grupo de estudos na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre sobre Shakespeare, coordenado pela professora Bárbara Eliodora. Para quem não a conheceu, Eliodora Carneiro de Mendonça, conhecida como Bárbara Eliodora, foi uma professora, ensaísta, tradutora e crítica de teatro brasileira, além de reconhecidamente uma autoridade na obra de Shakespeare. Por muitos anos foi professora emérita e titular da Universidade do Rio de Janeiro. Ela faleceu em 2015. Um de seus últimos projetos foi intitulado Bárbara e Hamlet, uma história de amor, que ocorreu em 2013. Hamlet é considerado uma das obras mais importantes de Shakespeare, pelos questionamentos e reflexões a respeito dos valores da vida. E hoje teremos a participação do professor Fernando Brum, professor dos colégios Anchieta Israelita e doutor em literatura pela URGS, e doutor Cláudio Eiserick, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professor emérito de psiquiatria da URGS, ex-presidente da International Psychoanalytic Association e ganhador do prêmio Sigourney de 2011, que irão conversar conosco sobre essa obra que é considerada por muitos como uma das maiores obras literárias de todos os tempos. Cada um terá 20 minutos para explanar suas ideias e depois abriremos para a participação de todos. Então, ser ou não ser? Eis a questão. Com a palavra, então, o professor Fernando. Muito boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho aqui hoje poder partilhar um pouco, sobre o Shakespeare, sobre a literatura, colaborar um pouquinho com a leitura de vocês, mas mais que isso, provocar alguns questionamentos, porque é isso que eu acho que a grande literatura, independente da época que ela é produzida, faz. Eu vim de um congresso recentemente, e aí fiquei com essa mania de escrever o texto e tal, então eu vou fazer uma coisa meio congresso e meio não congresso. Eu preparei o texto porque senão é muito grande o Shakespeare e a gente se perde no tempo. A expressão tragédia, lá na época elisabetana, lá na época do Shakespeare, no final do século XVI, comecinho do século XVII, ela tinha um significado muito facilmente reconhecível. Quem ia no teatro, e muita gente ia no teatro, o teatro chegava a custar, em média, 2 shillings, ou seja, 2 centavos de libra. Então é muito barato. Era a diversão popular daquele momento. E todo mundo que ia numa peça teatral naquela época sabia que quando tinha a palavra tragédia, todo mundo ia morrer. Isso era clássico, não era nenhuma novidade, não era spoiler, todo mundo ia morrer. E se houvesse ainda do lado a expressão vingança ou vendetta, porque eu usava muito a expressão em italiano, mais uma coisa, o protagonista ia morrer. Então, tragédia, todo mundo morre, ou quase todo mundo morre, e vingança, quem tem que se vingar, para se vingar precisa morrer. Então, o conceito de spoiler que a gente tem hoje, que é uma crise existencial muito grande, às vezes eu estou falando de um filme de 20 anos, eu digo assim, não dá spoiler, Sor! 20 anos, não viu até agora, a culpa não é minha. Então, o conceito de spoiler não tem sentido no mundo dramático, no mundo trágico, por uma razão bastante simples. O teatro renascentista bebe na fonte do teatro grego, e o teatro grego ele exige o conhecimento prévio do tema, do mito. Não existe tragédia, não existe efeito catártico, que é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, sem o conhecimento prévio do mito. Quem vai assistir Édipo, o rei, sabe que Édipo matou o pai. Quem vai assistir Orestes sabe que Orestes precisa matar a mãe e que no mito ele mata sua mãe, Clitemnestra. Então,
Para conseguir esse efeito catártico, era necessário, né, essa dimensão de conhecimento. Então todo mundo sabe, desde o começo, que se eu tenho uma peça chamada Hamlet e o Hamlet tem que se vingar, o Hamlet vai morrer. Ponto. Ponto número 1. Catarse é um conceito muito importante. Todos nós temos dentro de nós, eu vou me meter aqui na psicanálise um pouquinho, mas bem pouquinho, né? Todos nós temos uma sensação de alívio. Não é sadismo, mas é alívio quando a gente vê alguém sofrendo. Por uma razão muito simples. Não sou eu que estou sofrendo aquilo. Então, a ideia catártica é perceber que através do sofrimento alheio tu estás bem ou melhor que aquela pessoa que está sofrendo aquela coisa. Essa é a função do teatro na Grécia Antiga. Produzir, provocar a catarse. A função principal, talvez. E hoje em dia a gente tem dois tipos, né, de obras, e pensa em cinema que pode ajudar bastante. É óbvio, quando tu olha um filme como O Sexto Sentido, O Sexto Sentido é um filme no qual saber que o médico, o psiquiatra está morto, tem 20 anos o filme, por isso que eu vou falar, está morto, faz todo sentido. Estraga o filme saber que ele está morto. I See Dead People, né? Mas quando tu olha um filme como Pianista, do Polanski, tu sabe como vai acabar. Varsóvia vai ser destruída. Então não tem nenhum sentido, não me conta como é que acaba o filme. Conto sim, Varsóvia vai ser destruída, acabou, não tem escapatória. Então, qual dos dois é mais trágico? O Pianista é muito mais trágico, mesmo tu sabendo que Varsóvia vai ser destruída, tu já sabe o final da história. O processo se torna um processo muito mais ligado à ideia de representação. Como é que nós vamos chegar lá naquele ponto? Quando o público então foi ver Hamlet por volta de 1600, não somente sabia que era uma tragédia de vingança, mas sabia inclusive que o enredo, ele era, expressão do teatro, chupado. O Shakespeare não inventou, aliás, o Shakespeare não inventou quase nenhuma peça teatral. Das 37 peças que ele escreveu uma de verdade. A Tempestade, ele criou o enredo, tem o enredo original. As outras 36, ele tirou essa história de algum lugar, ou da história inglesa, ou da história italiana, ou de um conto, ou, enfim, de algum lugar. Então, havia um outro Hamlet, 10 anos antes. O Shakespeare olhou essa peça, achou muito ruim, mas achou que a ideia era boa e ele reescreveu. A gente tem essa história, né, também no cinema. Scarface é um filme lá, eu pesquisei, 32, o primeiro Scarface. Mas a versão do Al Pacino é definitiva, né? Se eu pegar Perfume de Mulher, é um filme de 74, italiano. Mas a versão do Al Pacino, e vocês vão achar que eu sou aficionado pelo Al Pacino, e eu sou, é muito melhor. Claro que às vezes a segunda versão fica pior, mas de qualquer maneira existe esse processo. Eu imagino que todos nós dominemos basicamente o enredo do Hamlet. Todo mundo sabe mais ou menos que Hamlet é a história do príncipe da Dinamarca. É a história de um jovem, quer dizer, não muito jovem, ele tem 30 anos, mas enfim, a história de um jovem que é chamado pelo fantasma do pai para vingar a sua própria morte, né? O fantasma pede que ele vingue, porque ninguém sabe como o pai morreu. Mas o fantasma diz: quem me matou foi meu irmão, que casou com a minha esposa e ainda assumiu o trono. Eu quero que tu se vingue dele, mas não da tua mãe. E a partir daí, isso é o primeiro ato. E a partir daí a gente vai ver toda a trajetória do Hamlet para, em primeiro lugar, comprovar, e isso é muito importante. Em qualquer universo bíblico, quando um anjo diz alguma coisa, quando um ser de outro mundo diz alguma coisa, tu simplesmente baixa os olhos e aceita. Moisés disse lá a voz numa árvore que queimava. O Moisés foi lá falar com o faraó. Então, quando tem essa dimensão do transcendental, ninguém questiona, tu vai lá e faz. O Hamlet questiona. Ele diz assim: tá, mas será que é um fantasma? Será que é meu pai? Será que não é um demônio? Como é que eu faço para provar que o meu tio matou meu pai? Eu vou pegar essa informação do veneno na orelha, que foi a maneira que o fantasma contou, uma maneira bem específica, e vou ajeitar uma maneira de comprovar, confrontar meu tio para fazer isso. Toda essa trajetória vai demorar um tempo, ele vai se fingir de louco, e nesse processo ele vai perder a namorada, né, a Ofélia, a amada, ela vai acabar se matando, ele vai matar sem querer o pai da Ofélia, e ele vai acabar sendo mandado para o exílio, vai conseguir voltar, e no final ele vai confrontar o Laertes, o irmão da Ofélia, que quer vingança pelo pai, e vai descobrir que tem toda uma trama para matá-lo, claro, quando ele já está envenenado e morrendo. Então no final, todo mundo morre, menos um cara que queria se matar, mas que é proibido de morrer. Hamlet olha para Horácio, seu melhor amigo, e diz:
Tu não pode morrer, porque eu preciso de alguém que diga a verdade. Eu preciso de alguém que conte essa história, porque senão ninguém vai saber o que aconteceu. O Hamlet é o texto mais estudado da língua inglesa. Eu fiz uma pesquisa rápida e existem mais de 100.000 artigos, ensaios ou livros publicados sobre Hamlet. É muita coisa. E claro, para falar aqui um pouquinho, para provocar um pouquinho, eu tinha que escolher algum assunto. E eu escolhi o assunto da morte, já que a morte é uma constante. Eu me dei conta que em cada um dos atos do Hamlet, alguém morre, realmente ou simbolicamente. Então o Shakespeare foi muito preciso, sintomas de toque inclusive, mas muito preciso no seu processo de mostrar, né, a morte dentro da obra. E o livro começa com uma expressão. Só abrir o livro, o primeiro personagem é o Bernardo, e o Bernardo escuta um barulho e pergunta: quem vem lá? Se tu pensar sobre isso, 4.000 versos depois, 4.042 versos depois, o Fortinbras diz: é Hamlet que está sobre os escudos, ele merece toda a honra. Quem vem lá é Hamlet. Tudo bem que o primeiro Hamlet é o pai, que já morreu, e a última fala da última cena, o inimigo reconhece Hamlet, o filho, que nunca foi rei, que nunca foi guerreiro, que nunca foi o príncipe efetivo no poder. Ele é o grande personagem. Então, essa passagem de começo ao fim da obra, né, vai circular em torno da morte. E eu separei, então, 5 cenas de morte, 5 cenas importantes. No primeiro ato, nós temos lá a aparição do fantasma, mas antes do fantasma aparecer para o Hamlet está, a segunda cena do primeiro ato, o Hamlet está na corte, Cláudio está, né, fazendo o despacho real, e quando todo mundo sai, Hamlet faz uma reflexão, e Hamlet diz: esta carne tão maculada, se derretesse, explodisse, se evaporasse na neblina, está falando dele, ele queria morrer naquele momento. Se o Todo-Poderoso não tivesse gravado um mandamento contra os que se suicidam, a única razão pela qual Hamlet não se mata nesse momento, pela sua angústia, pelo seu desespero, pela sua falta de sentido existencial, por ter perdido o homem de referência, por ver a mãe casar com o tio, que para ele é um ser boçal, é que existe uma lei, um mandamento, e esse mandamento proíbe o suicídio. Então, ele pensa sobre a morte desde o começo da história. No segundo ato, para agradar o Hamlet, 2 coisas acontecem. O rei Cláudio chama Guildenstern e Rosenkrantz, 2 amigos do Hamlet, amigos da balada, mas não amigo real mesmo, assim. Tanto que o Hamlet pergunta: vocês vieram porque meu tio chamou, né? Não, fala agora porque é melhor falar agora. E eles dizem: tá, teu tio chamou, mas a gente gosta de ti. Mas ok, vamos pra balada? Não. E logo depois chega uma companhia de teatro, que é um tema tipicamente shakespeariano, o teatro dentro do teatro. E o Hamlet é um grande ator, e isso é um fato muito relevante. O Hamlet, então, tem uma coisa interessante, né? Porque tem o Burbank, que era o grande ator da época, e havia um desafio, né? O Burbank tinha um cara de memória absurda, então cada escritor da época, ele fazia um texto maior para o Burbank decorar. E maior, e maior, e maior. E o Burbank decorava. Então, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do personagem Hamlet é um grande ator. O personagem é um grande ator, ele atua. E aí chega-se com essa companhia teatral e o Hamlet pede para o ator: eu vi vocês uma vez fazendo uma peça, era o Enéas contando para Dido, lá na Guerra de Troia, sobre a morte de Príamo, que é o rei de Troia, por Pirro, que é um grego que mata, né, o Príamo. E aí vem a reação da Hécuba, né, que é a esposa do Príamo. A Hécuba se joga em cima do cadáver do marido, tudo que a mãe dele não fez. Então, a morte de Príamo aparece ali como o modelo ideal de esposa. O que uma esposa deveria fazer e a minha mãe não fez. A minha mãe não é uma esposa ideal, não é a rainha ideal. Então, diz lá o ator: correr agora descalça sem destino, ameaçando as chamas, com seu pranto cego, coberta por um trapo, e a cabeça onde há pouco havia um diadema, e protegendo os flancos descarnados e o ventre exaurido, pela voraz fecundidade de 100 filhos, apenas com uma manta qualquer, arrebatada pela confusão do pânico, quem visse isso embeberia a língua de veneno para condenar a fortuna por traição. Ou seja,
Essa atitude de desespero de Écuba, ele não vê na própria mãe Gertrudes. A morte aqui não é real, mas ela é representada, e claro, refere-se à morte do pai. No terceiro ato, nós temos a cena mais famosa, as palavras mais famosas de qualquer peça teatral da face da Terra. E tem um problema aqui, né? É uma missão que eu tenho no mundo: desfazer equívocos que o cinema criou. Quando ele pega a caveira na mão, ele não diz ser ou não ser. São duas cenas bem diferentes, né? A cena da caveira está no quinto ato, no final da peça, lá no cemitério. A caveira é do Yorick, né? O bobo da corte, no nosso último comentário. Quando ele está sozinho dentro do palácio, refletindo, ele está pensando de novo sobre a sua morte. Então ele diz: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer? Dormir? Só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Tem muita coisa para ler. Eis uma consumação ardentemente desejável. Ou seja, morrer é bom. Todo mundo fala que a gente vai para o céu, que o céu é bonito, que o céu é legal, que o céu tem isso, que o céu tem aquilo. Por que não morrer? Por que ficar sofrendo na terra? E aí ele começa, morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. O que nos faz não morrer? Pensar. Quanto mais a gente pensa, menos a gente morre. Se a gente não pensasse, a gente se matava. Mas como a gente pensa nas consequências da morte, e pensa que talvez a morte não seja tão bela quanto as pessoas a pintam, ou seja, o que o Hammett está fazendo aqui? Tirando a dimensão da fé, tirando a dimensão da crença, tirando toda a dimensão cristã. E não é à toa que o Shakespeare intencionalmente colocou o Hammett como aluno de Wittenberg. A Universidade de Wittenberg é a universidade onde um senhor chamado Martinho Lutero estudou, onde Martinho Lutero depois pregaria as 95 teses. É uma faculdade famosa, né, pelo questionamento, né, pela dimensão de questionamento. Então, o ser ou não ser é uma reflexão sobre a morte, mas ele vai dizer: o pensamento, a reflexão nos faz covardes. Continua a história, ele vai acabar sendo considerado um louco, e no quarto ato ele é exilado. Nesse quarto ato, Laertes, já morreu Polônio, a Ofélia está enlouquecendo, Laertes está muito indignado, quer matar o Hammett de alguma maneira, mas ele não está no reino. E aí vem a rainha Gertrudes para contar para o Laertes, a última cena, no último momento do quarto ato, diz lá: há um salgueiro que cresce inclinado no riacho, refletindo suas folhas de prata no espelho das águas. Ela foi até lá com estranhas grinaldas de botões de ouro, urtigas, margaridas e compridas orquídeas encarnadas que nossas castas donzelas chamam de dedos de defuntos. E aqui os pastores vulgares dão um nome mais grosseiro. Quando ela tentava subir nos galhos inclinados para aí pendurar a coroa de flores, o ramo invejoso se quebrou e ela e seus troféus floridos ambos despencaram junto no arroio soluçante. A roupa dela infla, porque ela está com anáguas e vestido e tal, e ela acaba afundando. É a morte de Ofélia. Tem uma coisa interessante no Shakespeare: o Shakespeare gosta de matar heroínas no quarto ato. As grandes heroínas do Shakespeare morrem no quarto ato. Lady Macbeth morre no quarto ato. A Julieta, que não morre, mas morre, ela toma o suposto veneno no quarto ato. O quarto ato é o ato da morte feminina para o Shakespeare. E aí chegamos no último ato. Depois de todas as coisas, Hamlet volta. Ele é muito esperto porque ele negocia com os piratas, enfim. Mas ele pega a caveira. Finalmente ele pega a caveira. Ele vira, né, para o Horácio, seu grande amigo, né, e começa a falar com o crânio, falando para o Horácio: olá, pobre Yorick. Eu conheci Horácio, um rapaz de infinita graça, de espantosa fantasia. 1000 vezes me carregou nas costas e agora me causa horror só de lembrar. Me revolta o estômago. Daqui pendiam os lábios que eu beijei não sei quantas vezes. Yorick, onde andam agora as tuas piadas, tuas cambalhotas, tuas cantigas, teus lampejos de alegria que faziam a mesa explodir de gargalhadas? Nem uma gracinha a mais zombando de tua própria dentadura? Que falta de espírito! Olha, vai até o quarto da minha grande dama e diz a ela, mesmo que se pinte com 2 dedos de espessura, esse é o resultado final.
vê se ela ri disso. O Hamlet não sabe que a Ofélia já está morta, mas ele diz, vai até o quarto da Ofélia e diz que por mais que ela mude a aparência, o destino final é ficar descarnado, é ficar, todos nós morreremos. Então, ele tem um caráter bastante natural da morte. Depois de toda a construção do duelo, da espada com veneno, troca de espadas, revelação de todas as coisas, morte de Gertrudes, morte de Cláudio, morte de Laertes, a fala final do Hamlet diz, eu morro, Horácio. O poderoso veneno domina o meu espírito, não vou viver para ouvir notícias da Inglaterra, mas profetizo que a eleição cairá sobre Fortinbras. Ele tem meu voto agonizante. Diz-lhe isso e fala de todas as ocorrências maiores e menores que me impulsionaram a... O resto é silêncio. Aliás, o nome do livro do Érico Veríssimo. Então, o que a gente pode falar da morte? Nada. A morte é o vazio, a morte é o desespero, a morte é o nada. A morte para Hamlet talvez tenha sido um preço bastante módico, visto a sua existência melancólica desde o início da história, mostrar que ele se encontrava cansado de viver, mesmo antes de haver sido chamado à sua missão vingadora. A busca pelo sentido da morte, como sono, sonho, destino, caminho, acolhimento, retorno à casa do pai, em Hamlet atinge um nível de completo nonsense, pois o resto é silêncio. Frente à morte não há nada que possamos falar sem que comprometamos a nossa fé. Mas o homem moderno não é o homem de fé, e sim o homem da razão. Por isso ficamos desarrazoados frente ao mistério da morte. Hamlet é o primeiro homem moderno, no dizer de Harold Bloom. Também porque foi o primeiro que abriu mão do sobrenatural para agir por total impulso racional, pagando para isso o preço máximo. Shakespeare encheu suas páginas de referências ao fato de o mundo ser um palco. Separei apenas duas. Um momento em que a Miranda, na Tempestade, diz, ó maravilha, quantas criaturas adoráveis estão aqui, como é bela a humanidade. Ó admirável mundo novo em que vivem tais pessoas. E não poderia deixar de fora Macbeth falando que a vida não é nada além de uma sombra que anda, um pobre ator que pavoneia e lamuria em seu instante no palco e depois não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Verdade ou não, o bardo de Avon permitiu que confrontássemos a nossa existência a partir da ficção e assim conseguimos antecipar nossos sentimentos sobre esse tema tão nevrálgico. Arthur Miller afirmou, creio da minha parte que o apelo duradouro da tragédia se dê por nossa necessidade de encarar a verdade da morte a fim de nos fortalecermos para a vida. Já eu creio que, como um roteiro absolutamente conhecido e com um final completamente previsível, estamos sempre à procura das melhores versões dessa história, para que quando formos nós protagonistas, já saibamos atuar. Muito obrigado. Essa palavra então para o Dr. Cláudio. Deixa eu só achar aqui a versão final. Boa noite, muito obrigado, Regina, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Pela primeira vez venho nesse espaço tão agradável, realmente, dá gosto. Fiquei encantado com a tua apresentação e acho que nos dá uma ideia viva dessa maravilhosa tragédia, história eterna do Hamlet. Então, eu também vou ler e vou fazer alguns comentários ao longo da leitura. Multidões corriam ao Globe Theatre em Londres ao redor de 1600 para ver uma nova dramatização de uma velha história, uma trama de assassinato e vingança na Dinamarca medieval. O que se viu então foi uma explosão sem precedentes do poder do teatro. Desde a primeira fala, quem está aí, que o Juarez Cruz esses dias citou numa discussão lá na sociedade, até o tiro de canhão com que finaliza. Stephen Greenblatt, um crítico literário, investigou algumas possíveis raízes do poder de Hamlet. O que teria permitido a Shakespeare infundir tanta vida a seus personagens
e por que essa vida parece estar particularmente presente onde menos se esperaria, que é na figura de um homem morto, o fantasma do rei assassinado. A ressonância dessa peça, que continua a provocar nas audiências, muitos séculos depois, estaria ligada, e aqui exatamente o que o Fernando me falou muito bem, ao culto dos mortos. As várias e competitivas instituições religiosas que tentavam regulamentar e tirar proveito desse culto e as instituições culturais que se envolveram em semelhante tentativa no século XVII. Com destaque para o teatro, ao qual Shakespeare deu tanto da sua vida. No que ele escreveu está tudo o que lhe foi transmitido do passado, como também traços de sua vida e de sua enorme energia vital e também de inúmeras vidas que o precederam. Tudo isso sobrevive em Hamlet. E, além disso, segundo esse autor, a trama da peça transcorre através da tensão e da transformação na mente de Hamlet do domínio da ordem paterna, vingança, para um outro tema, lembrança. Porque na conversa do fantasma com o Hamlet, naquela cena inicial, ele diz: "Remember me, forget me not", e mata. Então, o Hamlet passa todo o tempo ao longo da peça, segundo Greenblatt, numa ambivalência tremenda entre executar a ordem de vingança e o que ele vai fazer com a lembrança do pai, com essa figura tão ambivalentemente vista, porque ele foi um pai muito problemático. Por exemplo, tem 7 solilóquios e vários diálogos, e ao longo da peça há uma retrospectiva da vida. Por exemplo, ao contemplar o crânio recém-desenterrado do bobo da corte, o Yorick, que tu falaste, revela ser este quem o cuidou, levou nas costas e divertia. O pai andava longe, guerreando. E a mãe? Onde andaria? E com quem andaria? Segundo Harold Bloom, os escritores centrais do nosso tempo são Freud, Proust, Joyce, Kafka, que personificam o espírito literário da época. Ele acha que Freud é um Shakespeare em prosa, e sua visão da psicologia humana é derivada de forma não inteiramente consciente da sua leitura das peças. E aí o Harold Bloom, que escreveu aquele maravilhoso livro A Invenção do Humano, ele começa a discutir a curiosa atitude do Freud em relação ao Shakespeare. Porque como o Freud em relação ao Moisés, ele achava que o Moisés era um egípcio. Portanto, o único judeu realmente extraordinário podia ser ele, Freud. O Moisés já era um egípcio. Com o Shakespeare, ele fez o seguinte: ele aderiu a uma teoria que dizia que o Shakespeare de fato não tinha existido, que o Shakespeare teria sido um cidadão chamado Edward de Vere, que era um cidadão que vivia por aquela época, ou que o Shakespeare teria sido aquele famoso, como é o nome daquele? Francis Bacon, que era um cientista e tal. Então, a discussão do Bloom é muito interessante, porque o Freud não conseguiria suportar a grandeza do Shakespeare. E o Bloom é cruel quando ele diz: o inventor da psicanálise é Shakespeare, e Freud é o seu codificador. A obra de Freud, que é a descrição total da natureza humana, conta com a presença de Shakespeare por todos os lados. E é uma coisa interessante, ele aparece em 23 vezes ao longo da obra do Freud, em N citações. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é essa questão: a grandeza extraordinária desse homem chamado Shakespeare. Alguns anos atrás nós estávamos em Londres e havia uma exposição de uns documentos reais, em 2 dos quais constava a assinatura dele. Aí quando nós vimos, eu disse para a Marisa: não, isso aqui não existe. O próprio Freud disse que esse cara não existia. Em todo caso, fomos lá dar uma olhada e lamentavelmente
consta a assinatura, ou seja, existiu este homem tão grandioso, tão genial. Então, essa é uma questão interessante, a dificuldade de conviver com a grandeza. Shakespeare, Freud, Michelangelo, Mozart, grandezas que nos passam. Bom, em 15 de 10 de 87, 1887, o Freud escreveu uma carta para o seu amigo Fliess, e pela primeira vez ele menciona o seguinte, logo depois de falar do seu próprio complexo de Édipo, diz ele: passou-me fugazmente pela cabeça a ideia de que a mesma coisa estaria na base do Hamlet. Não estou pensando na intenção consciente do Shakespeare, mas eu acredito, ao contrário, que um acontecimento tinha estimulado o poeta a criar a sua representação. Como é que o Hamlet, histérico, justifica essas palavras, que está no ser ou não ser, e assim a consciência nos torna a todos covardes? Como explicar a sua hesitação em vingar o pai através do assassinato do tio? Ele, Hamlet, o mesmo homem que manda matar seus dois cortesãos, Rosencrantz e Guildenstern, e sem nenhum escrúpulo, ou é precipitado ao assassinar Laertes, ou espeta alguém atrás das tapeçarias achando que era o Cláudio e era o Polônio. Como explicar isto, se não pela tortura que ele sofre em vista da obscura lembrança de que ele próprio havia pensado em praticar a mesma ação contra o seu pai por paixão pela sua mãe. E depois o próprio Freud disse: se se tratasse cada homem conforme o seu merecimento, ninguém escaparia do açoite. Ele mesmo. Então, sua consciência moral é o seu sentimento inconsciente de culpa. E não seria a sua indiferença sexual, como Ofélia, tipicamente histérica, e sua rejeição da pulsão que visa gerar filhos, e por fim seu deslocamento da ação do seu próprio pai para o pai de Ofélia, e não pune Hamlet a si mesmo no final, do mesmo modo que fazem os pacientes histéricos. Então, aqui está a primeira constatação ou hipótese psicanalítica sobre o Hamlet. A demora que ele levou para executar o assassinato do tio, que era uma coisa natural e óbvia, porque possivelmente ele estava de alguma forma identificado com esse tio que fez na realidade o que o Hamlet teria fantasiado ou imaginado. Depois o Freud continua com mais detalhes, né, naquele livro A Interpretação dos Sonhos, e fica mais claro então essa ambivalência, porque ele diz que o Hamlet é capaz de qualquer coisa, menos vingar-se do homem que eliminou seu pai e ocupou o lugar dele junto à mãe. E aí tem uma questão complexa para se discutir. Será possível que o Cláudio casou com a Gertrudes um mês depois da morte do velho Hamlet? Segundo versões anteriores da peça, ele já estava numa relação longa com a Gertrudes, porque o velho Hamlet vivia fora, vivia em guerra, e segundo o Harold Bloom, irônica e maliciosamente dizia, a Gertrudes era uma mulher muito cheia de desejos e alguém tinha que consolá-la. Quem a consolava ao longo dos anos? Cláudio. E uma outra hipótese, não seria possível até que o Cláudio fosse o pai do Hamlet? Porque é possível que essa história fosse muito longa. De qualquer maneira, isso aí são questões que o Shakespeare não esclarece, mas torna mais complicada a situação do coitado do Hamlet. Ele tem que matar alguém que pode ser que seja até o seu pai, ele tem que matar alguém que fez o que ele quis ter feito, e ele tem que matar alguém de quem ele também gostava. Porque o problema todo do complexo de Édipo é a ambivalência
os filhos amam os pais e as mães, e a agressão e o amor coexistem de uma maneira contínua. Bom, uma outra questão interessante é a relação do Hamlet com a Ofélia, que a crueldade com que ele trata a Ofélia é uma coisa revoltante. E o Harold Bloom, nesse livro que eu encontrei agora ultimamente em Londres, ele critica violentamente o Hamlet e diz: é uma das cenas mais detestáveis, a crueldade, a indiferença. Ele chega a dizer para ela: vai para um convento, vai ser freira, eu vou proibir o casamento, isso aqui não serve para nada. E a coitada fica desesperada, enlouquece e acaba se matando, como Fernando descreveu. O Bloom, então, é cruel e diz: o Hamlet é incapaz de amar. Eu, particularmente, diria, acho que ele não é incapaz de amar, pelo menos a própria mãe ele amava. E também a Horácio ele amava, e também a própria Ofélia durante um certo período. O outro psicanalista que estudou a questão do Hamlet foi o Lacan. E ele chama essa peça de A Tragédia do Desejo. E no seu seminário Desce pergunta a mesma coisa: por que o príncipe da Dinamarca levou tanto tempo para agir? Por que ele não foi ao ato? E ele atribui tal atitude à falta de desejo, ao estar dominado pelo não desejo como decorrência da ausência do luto. E aqui tem uma coisa muito interessante que essa peça mostra, que o fantasma, quando chega, ele se queixa para o Hamlet: eu fui morto covardemente, cruelmente, colocando aquele veneno quando eu dormia, e eu não pude purgar os meus pecados, pedir perdão pelas minhas faltas e passar pelo rito da morte e ter um luto das pessoas que me gostavam. Então, segundo Lacan, falta luto, falta essa possibilidade do sofrimento. E os outros elementos aqui é uma peça em que o luto não acontece segundo os rituais religiosos. O Polônio, que o Hamlet mata, ele pega o cadáver, ele puxa por uma perna e esconde embaixo de uma escada. É um total desrespeito. E isso é uma das razões pelas quais o Laertes quer se vingar dele. E a outra coisa é que a Ofélia, que se suicida, é enterrada num lugar nobre, contrariando o que as leis religiosas diziam que ela não podia, os suicidas não tinham direito. Tanto que o Hamlet não se matou, porque é proibido isso. Então, eu achei interessante essa ideia do Lacan, porque mostra que faltou o luto, pela falta do luto o desejo não pôde se manifestar, e o Hamlet ficou impossibilitado dessa relação amorosa. Diferentemente de Freud, o outro analista que estudou essa peça foi o Winnicott, que destacou o seguinte: até a morte do pai, os elementos masculinos e femininos coexistiam harmoniosamente em Hamlet. E ele diz que essa tragédia versa sobre o terrível dilema em que o Hamlet se encontra, sem solução, devido à dissociação que ele tinha. E na cena em que Polônio e Cláudio estão espreitando escondidos e Ofélia se coloca no caminho e ele vem caminhando e começa a recitar Ser ou Não Ser, parece estar em busca de uma alternativa para o ser. Qual é a alternativa para o ser? Não ser. Mas isso é uma coisa banal. O fazer, então, vem em seguida. Já que ele não pode ser, já que ele não pode não ser, é o fazer. E toma o nome de ação. E aí ele diz, vou ter que repetir aquilo: será mais nobre sofrer na alma as pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de dificuldades e combatendo-os dar-lhe fim. Para Winnicott, então, essa questão é uma questão sadomasoquista e não leva Hamlet a lugar nenhum. E ele continua ao longo da peça em busca de uma alternativa à ideia de ser. De novo ele fala da questão da crueldade em relação
a Ofélia, e aqui tem uma hipótese interessante. Ele diz que isso é um retrato da rejeição cruel dentro da mente do Hamlet do seu elemento feminino, que ele expele para fora e projeta nela. Então ele ataca o seu aspecto feminino cruelmente na Ofélia. Curiosamente, há menos de 2 ou 3 semanas atrás, tivemos um congresso da Associação Psicanalítica Internacional sobre o feminino. E houve muitas discussões sobre o feminino dentro da mente dos homens e das mulheres, e de como o feminino é um elemento central na constituição das nossas personalidades. E a hipótese de Winnicott é que o Hamlet, quando encenou essa peça com os atores, talvez estivesse tentando trazer à vida o seu elemento masculino, que fora desafiado ao máximo pela tragédia que estava vivendo. Bom, vejam só, é interessante como tem uma visão tradicional do Freud sobre o ego, tem uma visão do Lacan, o desejo e a questão dos lutos, e tem essa visão do Winnicott, que é mais distante da de Freud e mais próxima do Bloom, esse grande crítico literário, que é a essência do Hamlet, é um paradigma universal do nosso desejo de identidade. Então, cada um de nós traz dentro de si o drama do Hamlet, porque traz dentro de si o pior inimigo e o melhor amigo, e ao longo da vida nos defrontamos com essa ambivalência. O que o Bloom diz é o seguinte, é que essa peça é uma peça infinita, ela não tem fim, porque ela trata do drama da existência humana. Por isso que ele diz que nunca queremos parar de ouvir Montaigne, Goethe, Emerson, Nietzsche, e Freud e Hamlet. Shakespeare. A primeira fala da peça, quem está aí, pode também ser a síntese de todas as nossas relações conosco mesmos e com as demais pessoas. E também pode ser a síntese do trabalho dos analistas com seus pacientes, porque a cada sessão pergunta-se, quem está aí? O analista pergunta, quem está aí? Porque o paciente cada vez vem de outra maneira, e o paciente pergunta para o analista, quem está aí? Porque ele nunca sabe como o analista vai responder. É nesse campo interminável que essa pergunta do Shakespeare permanece para isto. Então, finalmente, a primeira pergunta que nós fazemos ao entrar na cena da vida é, quem está aí? Quem vai nos receber? Como vai ser a nossa mãe? Como vai ser o nosso pai? Como vão ser os nossos irmãos? Como vai ser a nossa vida? E essa, naturalmente, é a pergunta com a qual nós nos deparamos, e esse é o drama infinito do Hamlet, que é a peça mais encenada e é a peça que o Freud mais gostava. E nas conversas com seu amigo Hans Sachs, ele falava do Shakespeare e citava e declamava, num inglês perfeito, trechos e trechos do Hamlet, porque era algo com o qual ele se identificava. Finalmente, eu diria, essa é a primeira expressão, quem está aí, com a qual entramos na cena da vida, e, naturalmente, é o que perguntaremos ao sair de cena. Muito obrigado. Bom, quem está aí? Abro a pergunta, então, para o público. Ajuda. Tem uma coisa que me chama muita atenção no Shakespeare em geral, é que, bom, ele é existindo ou não existindo um Shakespeare ou os Shakespeares, mas ele é um ser totalmente voltado para a sua história. Ele é um homem que representa o mundo da sua vida. Existem duas grandes explicações para o feminino no Hamlet,
do ponto de vista histórico. A primeira delas é uma misoginia muito grande. Muitas expressões dentro do texto mostram essa misoginia, no sentido de cena 2 do primeiro ato, ele pergunta fragilidade, ele afirma, né, fragilidade, teu nome é mulher, né, pensando na própria mãe, que fragilmente se entregou ao tio muito rapidamente. A Gertrudes, ele manda para o convento para que ela não dê luz a meninas, né, a Ofélia. A Ofélia ele manda para o convento para que não dê luz a meninas. E isso se deve também pelo fato da longevidade da Rainha Elizabeth, ou seja, ela já estava no poder há muitíssimo tempo, o povo inglês estava com um sentimento de ambiguidade em relação a ela, então naturalmente eles reagiam ao feminino que a figura da rainha representava ali. Mas o que me chama muitíssima atenção, na verdade, é o fato de que em Hamlet eu tenho essa secundariedade, vamos chamar assim, né? São só duas personagens femininas e essas duas, elas têm poucas falas, elas não são extremamente relevantes para a peça, se a gente tirar as duas da peça, não altera substancialmente, altera a nossa análise da peça, mas não altera o enredo da peça. E se tu comparar isso com a Miranda da Tempestade, se comparar isso com a Julieta, do Romeu e Julieta, a Viola, Lady Macbeth, como exemplo máximo disso, eu tinha uma professora maravilhosa, lindíssima, que a gente apelidou de Lady Macbeth, porque ela era linda e má, né? Então, assim, não direi nomes, porque, enfim, né? É de Porto Alegre, então, mas ela era linda e maravilhosamente má. Então, assim, é interessante perceber que no Hamlet o foco é o masculino e, claro, a relação com o feminino, mas o foco está no masculino, enquanto que em outras peças o Shakespeare ele foi capaz de elaborar essa alma feminina de uma maneira muito mais profunda. Tem uma personagem que eu não lembro o nome, mas é a protagonista do Mercador de Veneza, que se traveste de homem para defender o amado, né, naquela história de tirar uma libra de pele e tal, e ele podia simplesmente, o Shakespeare podia simplesmente deixar ela fazer a atuação dela, de novo, a atuação, e o juiz dá, não, genial, brilhante, porque, e hoje um tema que está lá em tudo que é lugar, né, no Alta Compadecida repete isso, né, tem como tirar pele sem tirar sangue? Não tem, então não pode tirar nada, não está no contrato, só pode tirar se estivesse no contrato. E o juiz dá brilhante o argumento, e o Shakespeare podia ter dito assim, não, ela sai e tal, não, mas ele faz questão de fazer ela tirar a máscara do masculino e assumir-se feminina naquela sociedade onde só homens podiam ser advogados, né? Não esqueçamos que só homens podiam atuar na época de Shakespeare. Sim, Julieta era um homem. E isso é muito interessante pensar. Julieta, Lady Macbeth, era um homem, um ator masculino. Então, esse jogo do masculino e do feminino no Shakespeare varia conforme a música que ele está tocando. E aqui, a ideia da existência, como o doutor falou, é muito importante nesse sentido, né? De cercar todas as possibilidades da existência e talvez, uma coisa que eu não tinha levado em consideração e pensei enquanto eu falava, a ideia de que o feminino está como suporte para o ingresso à vida. E se a gente pegar a ideia do Saramago, lá no ano da morte de Ricardo Reis, que nós levamos 9 meses para sermos gestados e levamos 9 meses para desaparecer, esse processo de ambivalência também funciona no feminino. Realmente, tem toda a razão. E tem essa questão da Rainha Elizabeth I, que estava chegando no fim do seu reinado, né? Depois veio o Jaime I. Mas o que eu estava pensando quando tu falaste sobre a vida, tem uma hipótese, e o próprio Freud fala nisso, que o Hamlet escreveu essa peça no período do luto pelo pai dele, chamado John Shakespeare. E ele tinha tido um filho que se chamava Hamnet. E ele faz uma peça sobre um personagem Hamlet. E tinha morrido, o filho tinha morrido. Então, uma outra vertente interessante é a relação entre pais e filhos, que aparece ao longo da peça. E o Shakespeare também era ator. Ele era considerado um bom ator. E ele gostava de atuar porque, enquanto ele estava atuando, ele podia controlar os outros atores
e dá as dicas sobre como ele queria que as peças fossem feitas. Mas o personagem que ele representou nessa peça foi o fantasma. Ou seja, aqui é possível haver uma identificação do Shakespeare com o Hamlet, e a relação dele com o pai, de alguma maneira, estava sendo elaborada através dessa peça. Então eu acho que tem vários aspectos sutis interessantes, e a questão do feminino, curiosamente, ele casou com uma mulher muitos anos mais velha, 8 anos, mas que tinha uma sólida situação financeira, com o que ele não precisava mais se preocupar em ganhar vida, porque ele podia escrever as suas peças, e ele tinha... E quando o pai morreu, ele também ficou numa situação financeira bastante confortável, herdou casas e não sei mais o que. Então, o que eu queria comentar é esse aspecto da relação do personagem com a sua vida. Isso é uma coisa que o Freud nunca deixou de observar. As relações dos personagens da literatura, da arte, da escultura, com as circunstâncias da sua vida. E talvez um outro problema que o Shakespeare nos causa é que ele morreu com 52 anos. Então, deixando essa obra insuportavelmente maravilhosa. Tem pessoas que vivem 70, 80 anos e comparativamente não fizeram nada. Então a gente tem que tolerar a inveja inevitável e poder aceitar a grandeza. Eu acho que quando o Harold Bloom diz que ele fez a invenção do humano, eu acho que não é um exagero. Eu acho que ele de fato apreende uma coisa que tem assim, os gregos, Shakespeare, quem sabe um pouco de psicanálise e de outras áreas, mas são momentos grandiosos da história da humanidade. E essa questão do feminino vai se transformando ao longo das décadas, tinha sido pior, e realmente é interessante, né? Com tudo isso, a rainha era uma mulher. E depois, com tudo isso, houve a rainha Vitória. E agora, bom, é outro momento, mas tem uma rainha que são rainhas que são personagens fortes, que deixam uma marca como esta atual, Elizabeth II. Bom, são algumas observações, mas eu acho que é matéria para muita reflexão, para muita suposição, e é um estímulo, né, para se continuar investigando. Eu devo dizer que eu lamentei que tenha chegado hoje e que eu teria que falar essas coisas, porque eu estava tão encantado lendo a peça, os comentários e as análises, que eu pensei, que pena, agora eu vou ter que dizer alguma coisa do que eu li, mas vou continuar nisso, porque realmente é infinito. Antes de passar a palavra para o Juarez, eu também quero falar uma coisinha aqui, juntando o que tu falaste, porque para mim também, quando eu reli, eu fiquei pensando muito na força do afeto, da questão do luto e da melancolia, porque a obra toda gira em torno disso, né? É o luto, é a melancolia, e ele não conseguindo resolver esse luto, e o que ele fala ali, o tempo do luto, né? Porque foi tudo muito rápido. Um mês. Então, em um mês, a mãe já estava com outro homem, a mãe já estava casada, e não se resolveu esse luto. E ele tinha que dar um jeito nesse luto, e o jeito que ele tinha que dar era acabar com tudo, né? Então, são coisas para a gente pensar, né? Como o nosso tempo emocional, enfim, é um tempo diferente, né? Então, essa palavra está para o Juarez, finalmente. Eu estava pensando, que tremenda ironia, né? As últimas palavras do Hamlet na peça, o resto é silêncio, e desde então a humanidade não parou de falar nessa peça. E as exposições de vocês, brilhantes assim, nos fazem pensar muitas coisas. Eu vou escolher uma delas que eu pensei. O Cláudio falou na quantidade de vezes que o Freud cita o Shakespeare na obra. E uma coisa muito interessante é que no começo, né, a psicanálise, o André Green até fala na doença infantil da psicanálise,
num período de afirmação, a psicanálise se arvorava quase que arrogantemente uma coisa assim de interpretar psicanaliticamente autores e personagens, aplicando a psicanálise aos personagens. E hoje em dia tem um movimento em sentido contrário, de psicanálise implicada. O que a arte nos ensina? Nas obras de arte, o que nós aprendemos de psicanálise? E é interessante que uma das vezes que o Freud cita o Shakespeare, cita o Hamlet, é exatamente nesse sentido da psicanálise implicada, né, nessa peça. Tem uma cena citada pelo Freud, então, que o Rosencrantz e Guildenstern estão querendo convencer o Hamlet a desistir dos projetos de vingança dele, né? E o Hamlet naquele tormento e os dois tentando fazer ele desistir daquilo. E tem um rapaz perto deles, um músico, tocando uma flauta, né? E aí o Hamlet chama o rapaz, pega essa flauta e pede para o Rosencrantz e o Guildenstern tocarem a flauta. E aí eles respondem: não, mas eu não sei tirar sons dessa flauta. E aí ele olha para os dois assim: vocês não sabem tirar sons dessa flauta e querem tirar sons da alma humana com tanto descuido, né? Que arrogância, né, de vocês. E o Freud, ele comenta esse trecho do Hamlet exatamente nesse sentido: o cuidado que o analista precisa ter ao se aproximar do seu paciente e querer tirar sons da alma do paciente descuidadamente. Então, eu acho que é um dos momentos em que o Freud ressalta isso, né? O que a arte, no caso do Shakespeare, nos ensina a respeito, né, da alma humana e a respeito da psicanálise. Mas meus parabéns para vocês pela brilhante exposição. Eu queria pegar o gancho para falar duas coisas a respeito do que tu falaste. A primeira coisa, né, uma consciência que nós temos que ter como leitores de que o Shakespeare é um homem de um período que hoje a gente chama de maneirismo, e o maneirismo é um momento da história que deriva ali da escolástica, tomista, enfim, mas que trabalha em cima das dialéticas, das ambiguidades e de uma não linearidade discursiva. Então, o que acontece? Eu não vou pegar uma linha de pensamento lógica e seguir essa linha. Eu preciso, e a imagem mais importante ou mais famosa para isso são os labirintos, que são muito comuns na Europa, as construções labirínticas dentro de catedrais, a talvez mais famosa de Chartres, que tu vai fazer essa trajetória labiríntica, que é o tempo necessário para que a gente possa refletir e captar e compreender. Porque dava para dizer o ser ou não ser em 3 linhas. Dá para dizer. Só que ele gasta 40 linhas fazendo isso. Então isso faz parte do estilo de época, né, que exige que o espectador, e aí uma outra coisa que é importante a gente se dar conta, esse texto não foi feito para a gente lê-lo, foi feito para a gente escutá-lo. E quando a gente escuta, a gente não presta atenção em tudo, a gente não consegue captar tudo. Então essa ideia da sinuosidade faz com que tu vá se apropriando aos poucos desse processo. Então ele se repete muito, o Hamlet, personagem, se repete, fala várias vezes a mesma coisa, né? Justamente porque não é um texto para a gente ler, é um texto para a gente escutar. O ideal seria que a gente pudesse ter em Porto Alegre, assim, uma vez por ano, pelo menos, um Hamlet e tal. Não temos, né? Mas enfim. E aí a segunda coisa, bem mais galhofeira, que é uma coisa que eu comento com meus alunos, ainda que eu esteja vivendo um momento, agora vai voltar a ser bacana, porque voltou o Rei Leão, né, pro cinema, mas todo mundo sabe que o Rei Leão é uma versão aliviada, infantilizada, disneyficada, né, do Hamlet. Então a trajetória central está ali, o tio que mata o irmão, né, o filho que sente culpa, né? Mas tem duas figuras que a Disney, não sei se é da Disney, mas acho que é da Disney, né, coloca ali, e que elas têm uma força, mas ao mesmo tempo, se a gente para pensar, a gente se dá conta que elas estão na sua versão original. Timão e Pumba.
Timão e Pumba são Rosencrantz e Guildenstern. E em momento algum eles se preocupam em ajudar Simba, e sim fazer o que Xerez falou. Ou seja, ele é um carnívoro, ele é um leão, ele vai nos matar. Porém, se nós desviarmos ele da sua missão, qual é a missão? Vingar o pai. Se nós desviarmos ele da sua missão, ele pode ser útil para nós. Então, em momento algum, eles pensaram, puxa, vamos ser amigos e altruístas. Não, ao contrário, eles pensaram o quê? Vamos nos aproveitar da fragilidade deste menino. E aí, eles cantam aquela música famosa que diz Hakuna Matata. E o Hakuna Matata é a coisa mais anti-shakespeariana da face da Terra. É o processo, né, de não encarar os problemas, de não conseguir ultrapassar os limites e, portanto, ficar nesse limbo. E é necessário que a figura, aí sim uma coisa bem moderna, a figura feminina vai lá e o questione. Então, quando a leoa, a Nala, vai lá e o questione e diz, te liga, tu é o rei, tu tem que fazer. E é isso que falta pro Hamlet. Ofélia não faz isso com ele. Talvez se Ofélia tivesse feito isso com ele, dado um tapa na cara, dito, tu é o cara, tu tem que fazer isso, ele teria mais rapidamente cumprido a sua missão, né? Ou teria cumprido a sua missão, matar o Cláudio e assumir o reino. O que o Simba faz, o que o Hamlet não faz. Então, existe um processo de modernização ali, mas essas duas figuras, de Rosencrantz e Guildenstern, sempre me encantaram muito. Inclusive tem um filme chamado Rosencrantz e Guildenstern, né, que vai focar só eles dois, né? A história olhada pelo viés deles, o que se torna muito interessante. Só para comentar isso que o Juarez falou, eu estava revendo aqui, o Hamlet, embora tenha dito o resto em silêncio, todo mundo continuamos falando, o que o Harold Bloom diz nesse livro é que não existiria Goethe, Chekhov, Joyce sem o Hamlet. Ou seja, esses escritores de alguma maneira usaram essa tragédia na composição de uma série de coisas. E ele cita a questão do Beckett, que tem um livro inteiro em que ele relê, rediscute, etc. Então, essa é uma coisa que eu queria dizer. E a outra é essa questão desse diálogo que o Freud cita, né, minuciosamente, e é muito interessante porque a mudança das interpretações. Antigamente nós achávamos que a gente daria uma interpretação que daria a explicação do problema. É a mutativa. Era que nem aquele filme do Hitchcock, como é que se chamava? Que era com aquela loirinha e com o Sean Connery, bem jovem, Marley, Confissões de uma Ladra, em que ela tinha uma situação traumática qualquer, e aí o 007, na época ainda não tinha sido 007, era Sean Connery, dá uma interpretação qualquer relacionando com algum episódio traumático e ela se cura. Então essa visão hollywoodiana da psicanálise era muito divertida. Na época muita gente acreditava. Mas eu acho que a partir da primeira interpretação do Freud sobre o Hamlet, as outras são mais próximas da nossa época, tanto a do Lacan como a do Winnicott, que são mais de acordo com essa ideia do luto, a ideia do masculino e do feminino, a dissociação da personalidade, e eu acho que estão de acordo com essa visão de que nós trabalhamos junto com os pacientes na construção de narrativas, que tem um elemento até literário, digamos, não chega, eu não diria que é linguístico como o Lacan propunha, mas é uma narrativa que vai sendo construída conjuntamente. Então eu acho que esse episódio do Guildenstern e o Rosencrantz é muito interessante, porque eles tentam extrair esse segredo, mas é impossível. E a outra coisa é que são nomes interessantes, né, que ficaram até levemente propensos ao ridículo, porque eles eram cortesãos que se prestavam com as suas mesuras e não sei mais o que. E a outra coisa que eu achei interessante é que o Bloom, nesse livro, diz que o
O Cláudio era um jogador da segunda divisão, era um retórico da segunda liga, que ele não podia competir com o All-Star da primeira liga, que era o Hamlet, que domina completamente toda a peça e ele está por todas as partes e praticamente em todas as cenas. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que queria falar. Eu queria comentar alguma coisa a respeito do que o Fernando falou. Tá? Que achei tão pertinente essa ideia de comparar o Hamlet com o Simba com o Hamlet. Né? E eu fiz umas anotações aqui enquanto vocês falavam que me provocaram pensamentos, assim, questionamentos, ideias. Eu acho que na sociedade atual, né, que a gente vive, existe uma força maior da razão sobre a fé, né? E isso faz com que as pessoas não tolerem tantos sentimentos, né, e sofrimento, e acabam sempre buscando um final feliz, que é o que acontece no filme, que realmente é uma versão infantilizada, né, mas que tem coisas a ver com a obra de Shakespeare. Acho que foi nisso que o diretor ou escritor do filme se baseou, e talvez por isso que esse filme faça tanto sucesso, né, já na sua segunda versão, mas repete a história, né. Então, o Rei Leão me parece uma versão atualizada do Hamlet, uma versão mais colorida, enfeitada, com um final feliz, o que a nossa sociedade busca, que a maioria das pessoas não tolera lidar e aceitar o sofrimento, né? O Simba pensa que matou o pai, e o tio mata o pai e faz um cortejo, né, com a mãe ou para a mãe do Simba. E isso tudo entre os dois, tanto Simba como Hamlet, me parece uma história de aprendizagem sobre o ser. O Simba passa por uma crise existencial, quando ele pensa que matou o pai e se afasta, abandona tudo. E daí, Fernando, eu me lembrei assim das tuas palavras, ó, que ele faz uma trajetória labiríntica, ele fica perdido, e aquelas cenas, aqueles cenários são de labirintos, né? Até que ele se une com os brincalhões, como os amigos da balada de Hamlet. E é um tempo que ele tem, um tempo de não pensar. E aparece alguém como conselheiro de Hamlet, alguém como Horácio, que chama o Simba, que diz que vai mostrar algo para ele, como um segredo, alguma coisa importante, e que é o próprio Simba se enxergando na água, né? E o Simba vai em busca da sua missão, que é retornar ao reino e proteger esse reino. Mas para isso, ele precisa saber quem ele é. Se ele não souber quem ele não vai ter contato com a possibilidade, né, de cumprir a missão dele. Daí ele se enche de coragem, volta, enfrenta a luta e toma o seu lugar de rei. Fica com a Nala e tem um filho. Então acaba um final feliz, né? Porque talvez as pessoas também atualmente não consigam pensar com muita profundidade. Então é o que temos. Vocês concordam? É muito comum, né, a comparação do Hamlet com o Édipo, por causa do Freud, por causa do complexo de Édipo, por causa de uma série de elementos que tem essa questão da morte simbólica do pai, né, da substituição ali no lugar e tal. Entretanto, havia um dramaturgo mais antigo, talvez mais experiente que Sófocles na Grécia, que era um senhor chamado Ésquilo. E o Ésquilo ele fez uma opção muito interessante na sua dramaturgia. Quando ele vai contar a história, e na Grécia Antiga existem só duas histórias: a história da família do Édipo, os Labdacedas, e a história da família do Orestes, né, os Atridas.
né? Os Átridas, né? Então o que acontece? Quando Agamenon retorna da guerra e Egisto já está lá com Clitemnestra, e olha como é semelhante. A diferença é que Egisto é primo, né, do Agamenon, não é irmão, mas enfim, eles engendram o assassinato de Agamenon. Mesmo a Cassandra dizendo, tu vai morrer, enfim, ele é morto. E o dilema de Orestes, do jovem Orestes, que é mandado para fora, que passa no exílio, porque pode ser morto, enfim. O dilema de Orestes, e isso lá numa peça chamada Coéforas, é justamente, eu tenho um dever, e o meu dever é matar quem matou meu pai. É uma armátia extraordinária. Eu preciso matar quem matou meu pai. Entretanto, quem matou meu pai foi minha mãe. Eu não posso matar minha mãe. Então o dilema de Orestes é, eu devo matar quem matou meu pai, mas eu não posso matar minha mãe. E ele vai ficar com esse dilema até conversar com a Electra, e aí vem toda a questão, né, do discurso feminino da Electra, né, do dever que ele tem como a figura masculina da família, e ele mata a mãe. E ao matar a mãe, ele vai ser perseguido pelas fúrias, enfim, até esse sistema todo mudar na Grécia, né, com um cara chamado Solon, e as reformas do Solon. Mas enfim, a ideia de Ésquilo é um dilema talvez muito mais brutal que o de Sófocles no Édipo. Porque Édipo mata o pai sem saber quem é seu pai. Ele casa-se com sua mãe e tem um certo ideal assim, ele se apaixonou. Eu lembro de uma novela chamada Mandala, né? Mandala. E na Mandala tinha esse negócio, né? A Vera Fischer no auge da sua beleza, então era fácil para o Felipe Camargo se apaixonar mesmo mais novo pela Vera Fischer, porque todos nós éramos apaixonados pela Vera Fischer naquele momento. Então o que acontece? Não existe esse fetiche no Édipo. O Édipo casa-se com Jocasta não pelo amor que ele tem por ela ou porque ela é bonita, mas casa-se com ela por um dever de Estado. Ele solucionou o problema da esfinge e ele vai lá e ele é eleito, aclamado rei, e ele precisa casar com a rainha, faz parte das atribuições dele. No caso do Orestes, não. O Orestes tem, e o Ésquilo é famoso por isso, o erro consciente, o que é muito mais agressivo. Eu preciso matar minha mãe, eu devo matar minha mãe, e ao matar minha mãe, assumir as consequências desse assassinato. E aí o Bloom associa, de certa maneira, o Hamlet como esse ser que toma consciência, e agora vou fazer uma ligação de 3 pontos. Né? Lá o Orestes, porque para mim fica muito claro que existe uma semelhança entre Orestes e Hamlet, preciso vingar a morte do meu pai, com um senhor chamado Maquiavel, que diz que tudo deve ser feito apesar das consequências, com um senhor chamado Sartre, que diz que se você agiu e agiu livremente, você é responsável pelas suas próprias ações. Então, é nesse sentido que eu vejo o Bloom colocando o Hamlet como esse preceptor do homem moderno, né? O homem mais responsável de todos, a ponto de assumir, inclusive, a sua consequencialidade sartriana, oncológica. Então, o que acontece? Acontece que talvez o que nos falte nessa pós-modernidade seja essa correlação de consequencialidade. Vivemos, e aí o colégio é uma marca muito forte disso, vivemos um momento em que talvez não queiramos todas as consequências das coisas, né? Queiramos caminhos mais Facebook, caminhos mais, né, mediado pela aparência, pela relação de, né, simplicidade das coisas, quando por trás, e para atingir esse processo, essa consequência, ou para atingir esse final, precisamos sim elaborar todo um processo. E eu acho que nesse sentido é interessante, nos faz pensar uma obra como o Rei Leão, né? Não é uma apologia anti-Rei Leão, um boicote ao Rei Leão, mas por outro lado nos faz ficar preocupados, né, com o grau de inconsequência que as pessoas têm na contemporaneidade, especialmente aí na faixa dos 20 anos, a geração millennium, né, que esquece um pouco essa dimensão
cabralina, para trazer o João Cabral para a história, né, de que toda educação é pela pedra. Todo aprendizado ele tem algum grau de dureza, né? E o Hamlet ele aprende da pior maneira, o Orestes aprende da pior maneira, e talvez o Simba ele tenha essa coisa mais amenizada para agradar o público, evidentemente, até porque é para criança, né? Sim. Sim, né? Mas enfim, né? Se tu olhar quem está indo no cinema não é criança. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: tem um outro personagem que é a Ifigênia, porque a Ifigênia faz parte dessa trama e ela insiste na importância do ritual, não é isso? Que tinha que enterrar o irmão. E ela... Antígona, exatamente. Então, eu acho que aqui nós temos uma questão interessante que tu levanta, que é a questão da responsabilidade. Se poderia dizer, por exemplo, que o Édipo não era responsável, porque ele estava realizando a praga que o Laio teve uma relação homossexual com um rapaz Crísico. E o pai desse cara diz: não, vai te acontecer tal coisa, teu filho vai te matar, vai casar com a mãe. Então, ele estava realizando um mandamento, digamos, dos deuses ou alguma coisa assim, e ele não sabia. Mas, de qualquer maneira, ele estava lá, ele fez. E talvez essa questão da responsabilidade seja um tema consciente ou inconscientemente, a pessoa tem uma noção do que está acontecendo. E talvez esse seja um dos problemas contemporâneos. É possível se eximir da responsabilidade atribuindo a outras instâncias ou a outras pessoas, mas a pessoa está ali, ela está fazendo, e de uma forma ou de outra ela vai ter que pagar por isso. Talvez essa seja uma das coisas importantes do Hamlet. Ele executou tudo o que ele é descrito aqui, e ele é responsável, e talvez esse drama, essa ambivalência, fazer ou não fazer, ser ou não ser, seja uma questão tão contemporânea hoje como foi naquela época. Não vou entrar nos meandros do Rei Leão, mas de qualquer maneira, pelo que eu ouvi, me lembro de ter visto, tem tudo a ver com o Hamlet, né? Mais alguma questão? Bom, eu só gostaria de que algum de vocês falasse alguma coisa que eu acho que tem bem importante aí, que são os conselhos do Polônio para o Laertes. Então, vocês sabem quais são os conselhos? Então eu vou deixar, você parou para falar, Fernando? Eu acho bem interessante. Na verdade, eu estou no Hamlet metido porque eu sou um machadiano, né? Então a minha área de atuação há muito tempo é o bom e velho Machado de Assis. O problema é que o Machado de Assis era shakespeariano. Eu acho que não sei se existe alguém importante no mundo que não seja shakespeariano, né? Traduziu belíssimamente. A biblioteca do Machado de Assis, ela tem as obras do Shakespeare em francês. O Machado não lia bem o inglês, mas lia muito bem o francês. E ele citava, né, tem um conto muito famoso chamado A Cartomante, que abre, né, justamente dizendo assim: mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia, era o que afirmava a bela Rita ao moço Camilo naquela tarde de outubro de 1869. A diferença é o que fazia com outras palavras: ria, mas saiba que fui e que ela acertou tudo. Então tem coisas misteriosas, tipo as cartomantes. Então o Machado brinca muito com o Shakespeare, com várias peças do Shakespeare. E tem um conto do Machado de Assis chamado Teoria do Medalhão. E a Teoria do Medalhão é um conto no qual um pai, no aniversário de 21 anos de um filho, diz para ele: meu filho, senta aqui porque eu vou te dizer coisas que eu não ouvi.
E se eu tivesse ouvido essas coisas quando eu tinha a tua idade, eu teria sido muito mais feliz. Eu vou te ensinar a ser medalhão. E aí tem esse conceito do medalhão, ou seja, esse ser que é visto sempre, porque a medalha sempre tem dois lados, e para que tu enxergue um lado, o outro tem que estar escondido. Tu sempre vai estar escondendo, né, alguma faceta da tua existência. Tu precisa esconder. E o Machado de Assis, então, na voz desse pai sábio, né, ele vai dizer, olha, não estuda os carneiros, é inútil estudar os carneiros, a ciência é ridícula, não estuda os carneiros, né? Mata um carneiro, faz um churrasco, convida as pessoas certas que vão publicar no jornal, e aí tu vai ganhar muito mais like do que se tu tivesse feito um belo estudo sobre os carneiros. Então a ciência fica no segundo plano. Não pensa, não vá a livrarias, ou melhor, vá, mas não entre, fique na frente, né? Porque se entrar tu vai ter vontade de ler e aí não é legal. Não fique sozinho, porque ficar sozinho faz tu pensar, e pensar não é uma coisa bacana. Então ele vai ensinando o Janjão, que é o nome do menino, né? E no final ele diz, olha, guardadas as proporções, essa noite, esses conselhos que eu te dei, valem um príncipe do Maquiavel. O Machado tirou isso de algum lugar, e esse lugar foi o segundo, né, a terceira cena do primeiro ato, quando o Polônio chama o filho que está indo para Paris, que é o centro do mundo intelectual, vai voltar para Paris, e vai dizer para o Polônio justamente, o Polônio vai dizer para o filho justamente algumas coisas importantes. Não peça dinheiro emprestado, nem empreste. Quem pede já perdeu o controle sobre as suas finanças. Quem empresta perde o dinheiro e o amigo. Vale muito para livro, né? Não empreste livro, né? Não dá. Eu emprestei um Saramago autografado, nunca mais voltou, né? Então, assim, eu tenho uma mágoa dessa pessoa, não vou dizer o nome também. Mas, enfim, o ano da morte de Ricardo Reis autografado por um prêmio Nobel, mas enfim, né? E ele vai dizer, assim, que o que importa, na verdade, são as aparências. Então, o que o Polônio está ensinando para o Laertes é como Laertes deve ser um medalhão. Polônio é esse medalhão. Polônio é esse ser que vive, né? Ele é um lorde camareiro, ele fica nas câmaras escutando e articulando e fofocando e levando e trazendo essa figura tão importante dos reinos, do poder. E a impressão que me dá, e eu acho que é isso que vale a pena, é que por mais conselhos que o Polônio dê para o seu filho não se torna um medalhão. No momento que Laertes encara Hamlet, e no momento que Laertes duela com Hamlet, e no momento que Laertes percebe que foi um joguete nas mãos do Cláudio, que também é uma figura de poder desse tipo, ele pede perdão, ele confessa tudo, e ele recebe esse perdão de Hamlet com uma dignidade absurda. Então, nós temos aqui 3 personagens, eu acho que isso pode ser um bom mote para a gente ficar pensando o resto da vida, mas 3 personagens que são absolutamente iguais nessa simetria shakespeariana. Hamlet precisa vingar a morte do pai. Laertes precisa vingar a morte do pai. Fortinbras precisa vingar a morte do pai. Quem matou Fortinbras foi o velho Hamlet. E quando cada um deles cumprir a sua missão, os outros 2 morrerão. Então as vinganças estão entrelaçadas de tal maneira que só a dignidade e, portanto, só a atitude não medalhão e, portanto, só a atitude não Polônio lá da terceira cena do primeiro ato vai conseguir levar. A gente pode pensar que Laertes é uma espécie de equilíbrio, que Hamlet é o superego, a ideia do pensamento, mas sem ação. E é óbvio que o Shakespeare não pensava nessas coisas, a gente que está pensando ao espelho de Freud, né? Mas que o Fortinbras é a ação, é o it, é o impulso. O Fortinbras é uma espécie de Hamlet mais ação, enquanto que Hamlet é uma espécie de Fortinbras mais reflexão. Então, tu cria uma estrutura triangular ou ternária, onde o Laertes consegue, negando o pai, negando o que o pai ensinou para ele, consegue superar o pai, consegue ter dignidade e consegue efetivamente não ser o medalhão, mas ser o homem perfeito. Então, Hamlet reconhece Laertes dessa maneira, e eu acho que é uma boa maneira de perceber a peça através do masculino. Ótimo. Ótima análise, muito boa. E eu acho que os conselhos, se fossem bons, não seriam de graça.
mais uma evidência de que os conselhos nem para filho. E eu acho que, de fato, isso que tu acaba de dizer nos mostra uma outra dimensão. Os filhos superaram os pais nesse contexto, os três. O Laertes foi melhor do que o Polônio, porque ele adquiriu uma dignidade e uma grandeza que o Polônio, que poderia ser classificado na nossa linguagem pejorativa como um aspone, um assessor de porra nenhuma, ou seja, de nada, que andava por ali bisbilhotando, que teve a morte também infame, mas justa, que ele merecia. Ele não conseguiu transmitir essa questão do medalhão, e é lindo o diálogo esse em que os dois se perdoam e se chamam de irmãos. E o Hamlet conseguiu uma coisa, porque o Hamlet era um intelectual, era um homem do teatro, era um homem da poesia, enquanto o pai era um guerreiro que andava matando para lá e para cá. Ele conseguiu uma dimensão trágica que o pai nunca teve. E o Fortinbras realmente termina lindamente a peça dizendo para carregarem os corpos, né, e honrarem o Hamlet e tal. Então eu acho que sim, é um belo exemplo de que as gerações podem se superar e podem construir novas estruturas. Mais uma lição do príncipe da Dinamarca. Bom, então, para encerrar, eu sou muito grata ao Fernando e ao Cláudio por estarem aqui essa noite compartilhando tanto conhecimento. E eu agradeço a participação de todos que estão aqui e gostaria de convidá-los para o próximo Café Literário, que será no dia 10 de setembro, às 19h30, aqui mesmo, no 18 Café Espaço Ensinos, com a obra O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, onde teremos a participação, então, da professora Rejane Pivetta e da psicanalista doutora Ângela Plas. Muito obrigada a todos e boa noite.